A paz do Senhor para todos. Nós iremos orar nesse momento para gravarmos mais um vídeo de pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. É no nome todo-poderosíssimo de Jesus. E nesse momento, nesta manhã oportuna, estamos aqui para gravarmos mais esse vídeo de pregação da Tua Palavra. E nós te pedimos que Tu venhas nos inspirar, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que tudo que seja falado aqui nesta manhã seja para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Agora eu convido a todos para lermos a porção da Palavra de Deus que está escrita em Mateus capítulo 28, e o versículo 18, que nos diz assim: E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Meus prezados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, a partir desse momento nós vamos começar a fazer as nossas pregações baseadas nos nossos temas que o Senhor tem nos dado. E o tema desta mensagem é o seguinte: Jesus é o homem todo-poderoso. Jesus é o homem todo-poderoso. Graças rendemos a Deus, porque temos um Deus que é todo-poderoso. E o poder que ele tem não é o poder legislativo, nem o poder executivo, nem o poder judiciário. O poder que está em Jesus, que opera até hoje, é o poder sobre todos os poderes, o poder com o qual ele tem feito muitos milagres, sinais e maravilhas. Meus irmãos, eu vou citar alguma referência bíblica acerca dos feitos de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É claro, é evidente que não vai ser possível a gente citar todos os feitos de Jesus com o poder que ele operou aqui. E eu quero falar acerca de alguns feitos do Senhor que ele fez na área da cura. Aleluia! Por exemplo, a Bíblia nos diz que uma certa feita, Jesus no seu ministério, realizando o seu ministério na terra, ali da área da Palestina, ele chega na casa de Simão Pedro. E quando ele chega na casa de Simão Pedro, a mãe de Simão Pedro, ou a sogra, né? Por aí, né? A sogra de Simão Pedro estava enferma. E o que foi que aconteceu? Naquele momento, Jesus, que é o homem todo-poderoso, ele tocou com as suas mãos todo-poderosas na sogra de Pedro e ela foi curada radicalmente. Por quê, meus queridos? O nosso Deus, Jesus Cristo, ele foi, ele é e vai sempre ser o Deus todo-poderoso, porque habita nele todo o poder. Aleluia! Nós temos também outro feito de Jesus. A Bíblia nos diz que uma certa feita, Jesus ia caminhando, acompanhado por uma grande multidão, porque Jesus, quando ele se manifestou como Filho de Deus para aquele povo da sua época, nunca ele andou sozinho. Ele só estava muitas vezes sozinho quando ia orar nos montes, mas fora disso, ele era acompanhado de uma grande multidão. E naquela época, naquele local, existia uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Há 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Você pode imaginar uma pessoa, uma mulher, derramando sangue 12 anos. Aquela mulher com certeza estava fraca, sem condições até de orar. E a Bíblia nos diz que também ela tinha despedido todo o seu recurso por vários médios, e isso não aproveitando para ela. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do homem todo-poderoso. E naquele momento que ela ouviu falar, ela também se aproximou de Jesus e ela teve uma grande necessidade de se aproximar de Jesus, mas ela não perdeu a esperança. A Bíblia diz que com muita dificuldade ela chegou perto de Jesus e tocou na orla da sua veste. E no momento que ela tocou na orla da sua veste, a Bíblia nos diz que ela foi curada do seu mal.
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ela sentindo que estava curada, e Jesus sentindo que tinha saído dele virtude, ele procurou saber quem me tocou. Ele fez uma pergunta para os seus discípulos, dizendo: quem me tocou? E os seus discípulos responderam: tu pergunta, eu disse quem me tocou? Nós estamos cercados por uma grande multidão. Mas disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, não se contendo, ela chegou aos pés de Jesus e confessou: sou eu, mestre, eu fui curada dessa enfermidade. E Jesus disse para ela: mulher, vai, a tua fé te curou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero dizer para vocês que esse Jesus que eu sirvo, esse Jesus que tu serve, esse Jesus que nós servimos é o mesmo. Nele não há sombra de variação. Ele foi ontem, ele é hoje, ele será eternamente. Basta nós crermos no Senhor, nós temos confiança que qualquer tipo de enfermidade ele tem poder para curar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós iremos falar mais dos feitos do homem todo-poderoso que é Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que uma certa feita, quando Jesus vinha saindo da cidade de Jericó, saindo da cidade de Jericó, acompanhado por uma grande multidão. A Bíblia nos diz que era uma grande multidão. E de repente, ele se encontrava naquele momento o cego Bartimeu, que estava na beira do caminho. E no momento que ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, que vinha passando, ele começou a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém foi lá e mandou ele calar. Né? Pediu que ele calasse. E até eu creio que disse: olha, melhor calar tua boca, ele não vai te escutar. Ele vai acompanhado por uma grande multidão. E o barulho é grande, o alvoroço é grande. Viu, meus prezados irmãos? Porque Jesus, naquela época, como você que é leitor da Bíblia, ele curava de todo tipo de enfermidade, ele fazia grandes milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o cego não parou de gritar, ele não ligou para aquele pedido daquela certa pessoa que pediu que ele calasse a boca. Ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E naquele momento Jesus mandou chamar o cego. Sabe, amados, Deus ele não despreza ninguém. O nosso Deus, o nosso Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o homem Todo-Poderoso que domina tudo, né? Tem um milagre para realizar na vida daqueles que creem de uma forma inexplicável. Mas mesmo assim, ele é um Deus que atende todo mundo, atende o humilde, atende o pobre, atende o rico. Quem quer que se aproxime dele está pronto para atender. E a Bíblia nos diz que ele mandou chamar o cego. Vai lá, chama o homem, traz ele até mim. E no momento que o cego chegou perto de Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ele disse: o que eu tenha visto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E naquele momento, aquele homem foi curado da sua cegueira. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero te dizer nesta manhã gloriosa, a mesma coisa Deus quer fazer com a tua vida. Você que está no leito da enfermidade, você que está nos leitos dos hospitais enfermo, você que está dentro da sua casa uma enfermidade, seja o câncer, seja qualquer tipo de enfermidade, o nosso Deus, o nosso Jesus, o homem todo-poderoso, ele te cura. Vai depender de tu confiar nele e clamar a ele como clamou. Louvado seja o nome do Senhor. O cego Bartimeu, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que coisa maravilhosa. Meus amados, cada dia que passa, eu me aproximo mais de Jesus. Sabe por quê? Porque ele já me curou de 2 enfermidades, que eu já contei aqui, torno a repetir, porque eu tenho o prazer de contar. Ele já me curou de 2 cânceres,
um na cabeça e outro no estômago, e Ele é o mesmo, basta você confiar. Eu sempre oro, eu sempre faço missão longe da minha família, e de repente uma das minhas filhas, dos meus filhos, telefona para mim: papai, o fulano está enfermo, e naquele momento eu pego o celular e oro daqui aonde estou, e Deus cura lá. Sabe por quê? Porque primeiro nós confiamos nele, e Ele é o Deus que foi ontem, que hoje e que será eternamente. Então eu torno a falar para você, você que está enfermo, seja qual for a enfermidade que tenha no teu corpo físico, creia a partir deste momento que o homem todo-poderoso, que é Jesus Cristo, vai te curar em nome deste Deus todo-poderoso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E quantas outras maravilhas de cura o Senhor Jesus fez no seu ministério, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a partir desse momento, eu quero convidar vocês para orar, né? Vamos fazer uma oração terminando o nosso trabalho nesta manhã de gravação desse vídeo da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, eu sou grato a Ti por ter feito mais esta pregação nesta manhã gloriosa, e daqui para frente, meu Pai, todas as vezes que formos gravar esse vídeo, outro vídeo, Pai, queremos te pedir que Tu esteja conosco, Papai, na nossa caminhada. Mais tarde será o pastor João, meu irmão, que estará aqui, aleluia, também dando o seu testemunho. Pai amado que está no céu e na terra, é o que eu te peço neste momento, no nome todo poderosíssimo de Cristo. Você, sentir de Deus, se inscreva no nosso canal, que nós vamos ter todo o prazer de lhe atender, porque estamos para isso. Um dia o Senhor nos escolheu para ajudar as pessoas que nos procuram nesta área do nosso ministério, em nome de Jesus.